A chupeta no desenvolvimento da linguagem em crianças. A chupeta é um objeto que usamos muito com os bebês, principalmente para tranquilizá-los. Porém, chega um momento em que se cria um vínculo entre o bebê e a chupeta, além de uma ferramenta tranquilizadora, transformando isso em seu melhor amigo, criando assim um vínculo que às vezes pode levar a dores de cabeça para os pais, dada a relutância dessas crianças em abrir mão da chupeta quando crescem. Muitas vezes a criança toma a chupeta como forma de sair da ansiedade ou por hábito. Existem diferentes posições sobre se o uso da chupeta é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Há evidências de que o uso prolongado da chupeta ao longo do tempo, além do necessário, acarreta uma série de alterações. Os bebês nascem com uma série de reflexos inatos. Dentre eles, podemos encontrar o reflexo de sucção, que os bebês utilizam como busca pela amamentação. É uma estratégia natural de sobrevivência e o contato com o ambiente que o cerca. O hábito de chupar pode ser reconfortante, lembrando os bebês do contato com a mãe quando ela está amamentando. É por isso que esse objeto, a chupeta, é usado para que o bebê possa sugar e ficar calmo. O uso de objetos para bebês sugarem é muito antigo, indo desde um pano embebido com água ou leite até o que conhecemos como a chupeta atual, em diferentes formas hoje, Algumas mais ergonômicas que outras. A princípio, o hábito de sucção de chupeta e amamentação é benéfico e necessário para o desenvolvimento da criança. Dizemos que é benéfico porque, principalmente no nível emocional. Na amamentação pelo contato com a mãe, a chupeta pode estar associada à lembrança da ligação daquele momento de amamentação da criança e da mãe. E, por outro lado, pode ser benéfico para o desenvolvimento neurológico e muscular. Tudo isso desde que a amamentação e o tamanho da chupeta para cada ocasião sejam realizados corretamente. Há uma série de orientações para a amamentação correta, que são interessantes para o correto desenvolvimento das funções orofaciais. Em outras palavras, é importante marcar os passos para um correto desenvolvimento dos músculos faciais e dos músculos envolvidos na alimentação. Portanto, o uso da chupeta ou outro dispositivo de sucção é benéfico até certo ponto. O bebê começa com esse hábito inato de sugar no útero e normalmente deixa de ser estimulado após os 12 meses de vida. No entanto, o uso da chupeta não é recomendado nos primeiros dias de nascimento. Será mais fácil introduzi-lo quando passarmos do aleitamento natural para o artificial. Até os 18 meses, o uso da chupeta não se mostra prejudicial ao desenvolvimento da criança. Mas após os 24 meses, seria um bom momento para reduzir o seu uso para eliminar completamente. Diante da dúvida que pode surgir se a sucção de chupeta ou do dedo é melhor, a sucção de chupeta é sempre melhor do que o dedo, tá? Já que, quando chegar a hora de eliminar esse hábito, será muito mais fácil retirar o objeto, a chupeta. Se a criança tem o hábito de chupar o dedo, será muito mais trabalhoso quebrar esse hábito, embora não seja impossível. Antes da sucção do dedo, teremos que realizar técnicas que podem incomodar mais a criança na hora de evitar esse hábito, como o uso de fita adesiva no dedo para evitar a sucção. E o que é o reflexo de sucção? Esse reflexo ele é ativado automaticamente, sendo este um dos primeiros reflexos do recém-nascido. Portanto, podemos dizer que encontrarmos o reflexo de sucção nos bebês é natural.
Esse reflexo ele pode ocorrer antes mesmo do nascimento e começa a diminuir entre os 12 e 18 meses. Dentro desse reflexo de sucção, encontramos a sucção nutritiva e a não nutritiva. O reflexo de sucção nutritivo é aquele que está relacionado à lactação e à amamentação, que é essencial para o desenvolvimento das relações socioafetivas e orofaciais. Por outro lado, o reflexo não nutritivo da sucção, que serve para acalmar o bebê. Pode ser a sucção de objetos como a chupeta ou a sucção dos dedos. Essa sucção não nutritiva pode ser benéfica até os 24 meses de idade. A partir daí, recomenda-se reduzir seu uso e eliminá-lo, sendo mais fácil, como eu já disse, eliminar o hábito de chupar chupeta do que o hábito de chupar o dedo. No entanto, o uso da chupeta costuma ser usado para acalmar as crianças rapidamente. É bom usar chupeta? Devo dizer que o uso da chupeta compartilha vantagens com o correto desenvolvimento das funções orofaciais. Desde então, é benéfico para os músculos e estruturas envolvidas no desenvolvimento facial. Essas estruturas são necessárias para o desenvolvimento da comunicação e alimentação do bebê até certo ponto, assim como a amamentação. Mas quando ultrapassamos esse tempo e o utilizamos em demasia, cria-se uma série de efeitos. Os efeitos que mais afetam o campo da fonoaudiologia estão ao nível do desenvolvimento da linguagem e ao nível orofacial. Devo dizer que o uso prolongado de chupeta ou sucção de dedo também leva a problemas de estômago e infecções dentárias e o aumento de infecções no ouvido médio, como a otite. Vou detalhar os problemas que o uso excessivo da chupeta pode causar no nível da linguagem, embora esse desenvolvimento da linguagem esteja intimamente ligado às funções orofaciais. A princípio, o número de balbucios e a interação oral com o ambiente, eles serão reduzidos, o que pode levar a um atraso na linguagem da criança. Uma vez que ao manter o órgão de fonação coberto com a chupeta, ele produzirá menos sons e terá menos estimulação auditiva e autorregulação dos sons por si mesmo. Dessa forma, o correto desenvolvimento da aquisição de linguagem será afetado e comprometido. Por outro lado, o uso da chupeta acarretará problemas no correto desenvolvimento dos órgãos orofaciais. Então, no futuro, as funções de respiração e alimentação e fala serão afetadas negativamente. Além disso, o uso prolongado da chupeta produzirá alterações no nível maxilar e dentário, vindo para causar uma mordida aberta e cruzada. Ou seja, os dentes da arcada superior serão avançados em relação aos da arcada inferior e, portanto, a sua colocação será alterada. Da mesma forma, ocorrerá um crescimento anormal da mandíbula. Devido ao fato de introduzir um objeto na boca, a língua permanecerá em posição baixa e de repouso constantemente. Então, mais tarde, isso causará problemas, como um mau desenvolvimento do palato, deixando-o ogival e alto. Também pode levar à hipotonia ou hipertonia dos órgãos, um tônus muito fraco ou muito forte, dependendo de como a criança está chupando a chupeta ou o dedo. E como o uso indevido da chupeta afeta no desenvolvimento da linguagem na criança? Todas essas alterações orofaciais farão com que a criança, no futuro, apresente certas dificuldades na hora de produzir determinados fonemas, dando origem às temidas dislalias. Como essas dislalias, os fonemas serão mais afetados? No R forte,
L, no Z e no T, devido ao baixo posicionamento lingual. Por outro lado, os fonemas B, P, S e X serão afetados por apresentarem um hábito contínuo de manter a boca aberta. E, finalmente, o F, é afetado pela mordida aberta que pode ocorrer. Todas essas dislalias podem ser melhoradas visitando um fonoaudiólogo para uma reabilitação adequada, já que o fonoaudiólogo buscará o ponto de articulação que mais facilite a criança, uma vez corrigidos os maus hábitos. O uso prolongado da chupeta ou sucção do dedo também está intimamente ligado à deglutição atípica. Essa deglutição atípica ou alterada é conhecida pelo posicionamento da língua entre os dentes ao deglutir, embora a deglutição atípica vá muito além disso, mas para resumir o problema, eu vou defini-la assim. Isso ocorre porque a língua se acostuma em ficar na posição de repouso, exercendo pressão para a estimulação de maneira errada e no lugar errado. Nesse caso, quando retirarmos a chupeta, a pressão, porque a língua continua permanecendo na posição baixa, ela é feita entre os dentes e não nas rugas do palato, onde seria colocada a ponta da língua, o ápice lingual, para uma deglutição adequada. Por outro lado, a colocação da língua baixa e a presença de uma mordida aberta também pode dar origem a um tipo de respiração bucal, dando origem a novos problemas orofaciais e sustentando maus hábitos. A sucção de dedo ou de chupeta pode levar ao aparecimento de alterações ao nível do desenvolvimento da linguagem e ao nível do desenvolvimento orofacial. Essas alterações podem levar a um aumento de problemas que podem afetar a produção correta de palavras, as dislalias, geram um padrão de respiração incorreta, podem produzir uma alteração miofuncional. Além disso, eles podem causar deglutição atípica e chegam a gerar uma diminuição do vocabulário ou da intencionalidade comunicativa, levando a um atraso de fala. O uso de chupetas cria uma série de maus hábitos que se mantêm ao longo do tempo e, no final, criam uma série de problemas que dificultam o correto desenvolvimento da criança ao nível da alimentação, produção da linguagem e respiração. Em muitas ocasiões, essas crianças são encaminhadas ao dentistas, já que dentistas não podem colocar aparelho para corrigir os dentes, pois as crianças ainda têm maus hábitos causados pelo uso prolongado da chupeta quando eram pequenas. Portanto, a colocação de um aparelho seria inútil se os maus hábitos continuarem, pois os dentes eles serão deslocados novamente. Nesse caso, o fonoaudiólogo pode ajudar avaliando e tratando quais hábitos são mais marcantes. Nesse caso, geralmente, é a deglutição atípica ou uma má colocação lingual devido ao empuxo dos dentes. Com a reabilitação, seria uma questão de reeducar esses maus hábitos para eliminá-los e que não causem mais problemas. Os fonoaudiólogos também atuam ativamente na reabilitação das dislalias devido a esse problema causado pela sucção de chupeta ou dedo, que leva à má colocação dos órgãos fonoarticulatórios, encontrando-nos posteriormente com uma produção de fala ruim ou alterada dos fonemas. A reabilitação realizada pelo fonoaudiólogo está intimamente relacionada à reabilitação das dislalias. Nesse caso, é conhecida como terapia miofuncional. Essa terapia consiste em realizar uma série de exercícios para corrigir e desenvolver corretamente os órgãos fonoarticulatórios. Para evitar todas essas alterações e evitar que esses problemas ocorram, a chupeta deve ser introduzida assim que o aleitamento materno estiver estabelecido, já acabado.
É importante começar a eliminá-lo a partir dos 12 meses, para que aos 2 anos esse hábito de sucção seja eliminado e a criança possa continuar a se desenvolver corretamente. Seria apropriado não usar a chupeta excessivamente, ou seja, reduza o seu uso para algumas horas do dia. Use-os em curtos períodos de tempo e associado a um determinado momento, para não abusar. O momento do uso da chupeta pode ser variado também, para não causar dependência. É importante evitar que, embora a chupeta seja um objeto cujo objetivo seja acalmar a criança, não seja um recurso muito fácil para ela. Ou seja, abusa-se do uso da chupeta para acalmar a criança, quando outros métodos podem ser utilizados. O problema não é o uso da chupeta em si. Desde então, vimos que pode ser benéfico em um curto espaço de tempo e com limitações. No entanto, o uso excessivo da chupeta provoca outros tipos de alterações ou dificuldades, que supõem um problema real no correto desenvolvimento, e que o fonoaudiólogo, em colaboração com outros especialistas, pode resolver. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que tenha esclarecido algumas de suas dúvidas. Se você tiver dúvidas, deixe seu comentário nesse vídeo. Tchau, tchau!